Essa é a segunda parte de uma videoaula em que a gente está falando dessa verdadeira praga que assola todas as pessoas que tentam alcançar maiores objetivos através do estudo e da aprendizagem. E essa praga se chama procrastinação. A nossa proposta aqui é que você entenda os mecanismos de procrastinação que levam à procrastinação e com isso você consiga combater a procrastinação da melhor maneira possível. Na aula anterior, nós vimos o significado, ou a definição de procrastinação, quais eram as causas e alguns experimentos que cientistas de diversas áreas fizeram para entender esse fenômeno da procrastinação. Nessa videoaula, nós vamos ver, então, algumas ferramentas que você pode usar para controlar a sua procrastinação. Meu nome é Ana Lopes, do Mais Aprendizagem, e a gente vai falar dessas ferramentas depois da vinheta. A grande verdade é que ninguém consegue evitar 100% a procrastinação, mas existem ferramentas que você pode usar no seu dia a dia que vão te ajudar a controlar melhor o quanto você gasta do seu tempo procrastinando. E aí a gente vai ver algumas dessas ferramentas separadas por tipos. O primeiro tipo de ferramenta são ferramentas de controle pessoal. A primeira coisa que as pessoas fazem quando resolvem que não vão mais procrastinar sobre alguma coisa, que agora vão conseguir atingir uma determinada meta, é a força de vontade. E aqui eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é a seguinte: tem vários experimentos mostrando que a força de vontade é um recurso finito no ser humano. Então, se você usa a força de vontade numa determinada tarefa, a próxima tarefa você vai ter menos força de vontade disponível para conseguir executar. Então, o que acontece é que a sua disposição para continuar executando as tarefas que você precisa executar, ela vai caindo ao longo do tempo. Mas tem também uma boa notícia, é que você tem uma dose de força de vontade, todos nós temos. E a gente pode direcionar esse recurso finito, que é a força de vontade, para a criação de hábitos. Porque o hábito é uma tarefa que você executa no automático. E quando você executa no automático, você não precisa mais da força de vontade. Aí você pode pegar a sua força de vontade e usar para criar um outro hábito positivo na sua vida. Mas essa é a melhor maneira de você usar a sua força de vontade, usá-la para criar hábitos. Os estudos indicam que mais ou menos entre 30 e 60 dias de repetição é o tempo que você precisa para criar um novo hábito na sua vida. Então você seguir aí mais ou menos por essas datas e vai criando um hábito de cada vez. Com isso você faz um uso inteligente da força de vontade sem ficar esperando que ela resolva todos os problemas, porque não vai resolver. Vai ter uma hora que a sua força de vontade vai acabar e você vai começar a procrastinar. Uma outra ferramenta que você pode usar, uma ferramenta pessoal mesmo, é ter um diário. Mas não é um diário daqueles diários extensos e que você escreve toda a história do seu dia. É um diário bem objetivo, um diário em que você faz pequenas anotações do que você está fazendo durante o dia. Então, para quem aprende, para quem estuda muitas coisas, uma sugestão que eu dou é: escreva todo dia, se comprometa a escrever todo dia no seu diário, que pode ser um caderninho pequeno, comum. Escreva lá as 3 coisas mais importantes que eu aprendi hoje. Todos os dias, se comprometa com isso. O que vai acontecer? Você vai criar uma espécie de compromisso, então você meio que inconscientemente vai estar com aquela coisa na cabeça: eu preciso ter essas 3 coisas mais importantes para escrever no meu diário. E aí você vai focar melhor na hora que você estiver estudando. E você vai estar também pensando no grau de importância das coisas que você está aprendendo. Nem tudo que você aprende tem o mesmo grau de importância para a sua vida. Então, você vai estar sempre analisando subconscientemente as coisas que você está fazendo. E quando você faz essa análise, você aprende de uma maneira mais profunda. Existe uma ferramenta que é financeira e que, assim, eu pessoalmente não gosto muito, mas tem pessoas que têm muita dificuldade de se impor
uma tarefa quando ela ainda não tem o hábito, então essa ferramenta pode funcionar para você. Você tem que criar uma situação em que seja mais barato para você não procrastinar. Então, por exemplo, você se autoimpõe uma multa por prazos não cumpridos. Uma coisa muito comum de algumas pessoas fazerem é escrever um cheque para uma instituição de caridade, por exemplo, dar na mão de um amigo e falar: olha, você vai controlar para mim. Se eu não tiver feito isso até a data tal, você pega esse cheque e entrega para uma instituição de caridade qualquer. Ou entrega para um partido político que eu odeio, que aí a sua força de vontade para não deixar aquele cheque sair da mão do seu amigo é maior, né? E você pode fazer isso diariamente. Você pode combinar com ele assim: olha, eu vou fazer isso por 60 dias, porque eu quero criar um hábito. Então, se dentro desses 60 dias eu falhar algum dia, você vai entregar esse cheque na mão do meu partido político que eu mais odeio, tá? Então, é uma forma um pouco mais forte, né? Um pouco mais intensa de você se forçar a criar o hábito que você está querendo criar de estudo na sua vida, tá? Então, essas são algumas ferramentas no âmbito do que você pode fazer pessoalmente e às vezes com a ajuda de um observador externo, um amigo, uma pessoa que você confie. Tá? Agora, existem algumas ferramentas que você pode automatizar. E isso é muito bom, porque quando você automatiza, você também está liberando a tua força de vontade para controlar outras coisas. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Uma coisa que você pode se habituar a fazer é desligar o celular na hora que você está estudando. Porque aí você não vai ter que resistir toda vez que o celular tocar para não atender. Tá? Então suponha que você chegou à conclusão que quando você está estudando você não vai atender o celular. Mas se você deixar ele ligado e ele tocar, você vai ter que usar a tua força de vontade para não atender. E isso não é uma coisa legal. Você vai se desconcentrar, você vai gastar a sua força de vontade numa coisa que de repente você não precisava estar gastando. Então, a melhor coisa é desligar. Então, se você decide que vai estudar durante 2 horas, desliga o celular por 2 horas. Tá? O mundo já existiu sem telefone celular. E as pessoas às vezes demoravam muito tempo para conseguir se comunicar umas com as outras. E nem por isso deixamos de sobreviver como espécie. Então acredite em mim, se você desligar o celular por 2 horas, nenhuma tragédia vai acontecer. Por causa disso, né? Se tiver que acontecer alguma coisa, não vai ser porque o seu celular ficou desligado. Outra coisa, se você trabalha muito com computador, uma ideia assim que é muito interessante para você se focar no seu estudo, ao invés de começar a navegar no Facebook ou no YouTube ou em qualquer outra coisa que te distraia, é você criar uma conta especial. Normalmente, quando a gente tem um computador, hoje em dia o mais comum é ter notebook, você tem uma conta só, que é a sua conta do seu usuário. Mas você pode criar outras contas, né? Como você é o usuário administrador, você pode criar uma outra conta e colocar, essa conta não vai ser uma conta de administrador, e colocar restrições nessa conta. Então essa vai ser a sua conta de estudo, em que você vai bloquear as redes sociais, você não vai estar automaticamente logado em nenhuma rede social. Então, no mínimo, para você acessar um Facebook, alguma coisa assim, você vai ter que lembrar da senha, aquela coisa toda, então já dificulta. Mas o que realmente pode tornar essa conta mais fácil de gerenciar do ponto de vista do estudo é você bloquear sites que você não quer ter a tentação de olhar na hora que você está estudando. Um exemplo que eu já dei foram as redes sociais. Mas, por exemplo, se você gosta de ler jornal ou portais de informação, bloqueie esses portais de informação que você costuma acessar. Portais de entretenimento, né? Tem blogs de entretenimento, você tem vídeos engraçadinhos no YouTube, bloqueie o YouTube, então, bloqueie esses blogs. Então você tem formas de bloquear, você pode fazer isso por software, tem software que você compra ou softwares gratuitos, que você lista lá uma série de sites que toda vez que alguém tentar acessar por aquela conta, o navegador não vai deixar. Então, é uma espécie de
controle externo automático. Você não depende de uma pessoa para estar tomando conta de você, porque você já é adulto, eu suponho que esteja querendo ser adulto no que diz respeito aos estudos, e te mantém mais focado naquilo que você tem que fazer, que é estudar. E eventualmente você tem que estudar no computador. Hoje em dia é muito comum isso, você ter todo o seu material online, ou quase todo o seu material online, tem uma videoaula, tem alguma coisa assim. Então você cria essa conta e quando você for estudar, você entra no seu computador por esta conta, sem cair na tentação do e-mail, sem cair na tentação da rede social, sem cair na tentação dos sites que te distraem. Tá? Então isso é uma ferramenta bastante poderosa para cortar pela raiz algumas coisas que a gente às vezes faz no automático, né? Liga o computador e acessa o e-mail. Tá? Então isso é um péssimo hábito, porque você está trocando a sua agenda de estudo pela agenda dos outros. Porque o que vem pelo e-mail, o que vem pelo Facebook, você não sabe. E de repente você está sobrecarregado de 1000 coisas que as pessoas colocaram para você e esquece que você tem uma agenda pessoal, uma agenda de estudo que você quer cumprir porque você tem um objetivo maior. Então, um exemplo é um software que bloqueia o Facebook por agendamento. E eu descobri esse software porque um amigo meu, eu estava conversando com ele no Facebook e de repente ele desaparecia por meia hora. E aí, daqui a pouco ele aparecia de novo, me dava uma resposta qualquer e de repente ele desaparecia de novo. E como eu estava fazendo outras coisas ali, eu não tinha me dado muita conta, eu estava vendo que ele sumia e voltava, eu imaginei que ele estivesse conversando com 10 pessoas ao mesmo tempo, como a gente faz normalmente no Facebook, né? Mas aí depois ele falou assim, olha, você me desculpa quando eu desaparecer, é que na verdade eu tenho um software aqui que libera o Facebook por 5 minutos para mim e depois bloqueia. Isso é uma forma que ele tinha de controlar o acesso dele sem cortar completamente o acesso ao Facebook. Então, o Facebook é importante para o trabalho dele, então ele não pode ficar totalmente offline. Então, o que ele faz? A cada meia hora, a cada 1 hora, o sistema libera 5 minutos de Facebook para ele. Então, ele vai lá, vê o que é mais importante. Essa coisa de você ter um tempo curto é muito interessante, porque você se torna extremamente objetivo. Então você vai entrar no Facebook, mas você vai focar naquelas coisas que são mais importantes, porque você sabe que você só tem 5 minutos. Então é um exemplo de uma ferramenta, de um software que você pode usar para não perder totalmente o acesso, mas também ter um acesso mínimo que não interfira com as outras coisas que você está fazendo, que são mais importantes para os teus objetivos maiores, né? Estou supondo aqui que você tem um grande objetivo, seja ele se formar, seja ele defender a sua tese, seja ele passar num concurso. Quer dizer, quando você tem um objetivo de grande porte desse que envolve muito estudo, você vai precisar, então, dessas ferramentas para te ajudar a atingir esse objetivo mais rápido. Tá? E essa ferramenta é uma ferramenta muito interessante. Esse tipo de ferramenta, né, que bloqueia, que limita o teu acesso para que você nem tente cair em tentação. Então essas são as ferramentas automáticas. E tem outro tipo de ferramenta que usa uma espécie de controle social. Tá? Por mais independente que a gente seja, sempre a gente tem algum afetamento do que o outro, de como o outro está vendo a gente. Tá? Isso é da natureza humana. Então a gente pode usar isso a nosso favor para evitar a procrastinação. Tá? Um exemplo disso é você ter um grupo de estudos. Esse grupo de estudo ele pode ser online, pode ser offline. Você pode, por exemplo, ter um grupo no Facebook que tenha por objetivo estudar um determinado livro. Tá? Só que aqui tem que ter um cuidado. Você, quando montar esse grupo, seja ele na casa de alguém, seja ele num ambiente virtual, você tem que ter disciplina para saber que na hora que vocês vão acessar aquele ambiente virtual, vocês têm que ser objetivos. E a melhor forma de ser objetivo é você ter metas claras para aquela sessão de estudo. Então, se você combina com seus amigos que uma vez por semana vocês vão se reunir para estudar um determinado livro, por exemplo, que vai ser um capítulo por semana, então vocês têm que estabelecer metas para cada sessão. Essa sessão nós vamos ler o capítulo tal e nós vamos discutir essas e essas e essas questões.
tá? Uma por uma, vai ter uma pauta, como se fosse uma reunião de trabalho em que você tem uma pauta. Então tem que ser bastante objetivo, porque senão esse estudar junto acaba virando um encontro de amigos, e esse não é o objetivo. Você pode até, para facilitar as pessoas serem objetivas naquele tempo de estudo, criar uma atividade posterior ao momento consagrado ao estudo, que seja uma atividade mais social mesmo. Ah, tá, a gente agora cumpriu os nossos objetivos, então vamos estourar uma pipoca e ver um filme, né? Qualquer coisa desse tipo. Então é uma espécie de compensação por vocês estarem bem focados. Então você tem que achar pessoas que estejam afinadas com os teus objetivos de estudo. Então, se você está fazendo a mesma faculdade que elas, é uma boa ideia. Se vocês têm a mesma paixão pelo assunto do livro, se vocês estão estudando para concurso, tá? Então, tem que ser pessoas que estejam focadas e que tenham objetivos semelhantes aos seus. E que tenham um mínimo de disciplina, que não seja aquela pessoa que vai bagunçar todo mundo ali tentando, fazendo o seu melhor para o grupo funcionar, e aí de repente a pessoa começa a contar piada, começa a criar distrações que fazem o grupo não funcionar. Então estudar junto é uma coisa muito boa. Tem um teórico de aprendizagem russo, que é o Vygotsky, que fala que a nossa aprendizagem se dá muito no ambiente social, na troca com o outro. Então é uma oportunidade muito rica de aprendizagem, mas que a gente tem que ter disciplina para saber que aquele momento não é um momento de encontro entre amigos, é um momento de encontro para estudar. Depois vocês podem sair para tomar uma cerveja e relaxar, porque vocês já cumpriram as metas que vocês estabeleceram para aquele encontro. Então estudar junto é muito bom, mas tem que tomar esse cuidado, né, com os perigos inerentes de você estar com um grupo de pessoas que você gosta. Isso pode levar à tal da procrastinação coletiva, né? Uma outra maneira seria uma variação daquele diário que eu falei lá nas ferramentas pessoais, que seria você, ao invés de fazer um diário privado num caderninho seu ou num arquivo de computador que fica localmente seu, é você colocar isso num ambiente em que várias pessoas vejam. Por exemplo, você pode ter um blog que você vai colocar as 3 coisas mais importantes que você aprendeu todo dia. Então você tem um compromisso não só com você, mas com as pessoas que estão acompanhando. Então você chama os teus amigos para acompanharem o seu progresso. Chama as pessoas que estão fazendo o mesmo que você, ou fazendo o mesmo curso que você, para acompanhar o seu progresso. Então você cria uma espécie de pressão social para que você realmente consiga, no final do dia, chegar a ter pelo menos 3 coisas importantes das quais falar no seu blog. Pode ser curto, tá? Então você vai falando dos seus progressos, do quanto você progrediu. Por exemplo, hoje eu consegui estudar 30 páginas da apostila tal. E nessas 30 páginas o que eu aprendi foi isso, isso e isso. Então você pode postar os teus progressos, as tuas aprendizagens. E não precisa ter um blog, se por exemplo você não sabe criar um blog ou não quer ter o trabalho de criar o blog porque você tem pouco tempo, por exemplo. Você pode usar a tua rede social. Se você usa o Facebook todo dia, gosta do Facebook, esse vai ser um momento de relaxamento para você no final do dia. Então você pode entrar no Facebook e a primeira coisa que você faz é postar para as pessoas quais foram os progressos e as aprendizagens daquele dia. E depois você vai fazer o teu social. Mas você cria esse compromisso. As pessoas vão se acostumar e você vai criar na sua cabeça um mecanismo mais forte de cobrança para você realmente atingir um mínimo de objetivos naquele dia. Você pode, inclusive, pedir a alguns amigos que acompanhem essas postagens. Você vai ter um horário para fazer isso todo dia, alguma coisa assim. E te cobrem caso você demorar demais, né? Para que você tenha ainda essa sensação de urgência, de ter o que postar. Para não ter que ficar dando desculpa e tal. Então, esse é um tipo de ferramenta muito interessante para você criar um comprometimento com outras pessoas para um objetivo que é seu, tá? Mas você sente a pressão social. E essa pressão social, ela nesse caso está sendo usada para o bem. Eu queria dar um exemplo aqui do Mais Aprendizagem. A gente tem um treinamento que se chama Treinamento AM3.
É um treinamento em que você aprende a aprender muito mais rápido com base no uso de uma ferramenta chamada mapas mentais, que são essas ferramentas que eu uso aqui para fazer as apresentações. E quando eu criei o AM3, quando eu propus para as pessoas o AM3, eu não tinha ele todo gravado. Ele é um vídeo curso, né? Um curso em vídeos. Então, o que aconteceu aqui? O que aconteceu é que, como eu me comprometi com as pessoas, e me comprometi muito fortemente, porque as pessoas pagaram para ter aquele curso, eu tinha que manter a minha palavra de toda semana, mais ou menos, cada semana, cada 10 dias, que foi mais ou menos o que eu estruturei de calendário com eles, apresentar o material do módulo que estava faltando, do módulo seguinte. Então, isso é um exemplo da força do comprometimento social. Então, eu me comprometi com um monte de gente que eu ia fazer aquele material de tanto em tanto tempo. E o que aconteceu? Esse material acabou sendo feito e hoje é o treinamento mais bem sucedido do Mais Aprendizagem. A gente tem outros treinamentos, mas esse é um treinamento que é o nosso carro-chefe e que tem muitos casos de sucesso, é um treinamento muito, muito procurado e tal. Então, essa é só para mostrar um exemplo concreto da minha vida, como eu usei a pressão social para me forçar a criar esse treinamento num bloco de tempo. Porque se eu não tivesse essa pressão, provavelmente o que ia acontecer? Numa semana eu ia estar cansada demais, na outra semana eu ia me distrair com alguma coisa, e aí ao invés de fazer o treinamento em 6 ou 8 semanas, criar os vídeos e tal, e colocar tudo lá, eu levaria 3 meses, 4, 5 meses, às vezes 6 meses, às vezes nem faria o produto. Tá? Um produto que hoje é um produto muito, muito bem sucedido. Então, isso é um exemplo muito bacana de como a gente pode usar a pressão social que a gente sente naturalmente, não é um defeito, né, é uma característica humana, a nosso favor, a favor das nossas metas, dos nossos objetivos. Então, a gente tem essas 3 vertentes aí de ferramentas que a gente pode experimentar para nos ajudar a combater a procrastinação, tá? Agora, uma coisa que eu já comentei e que eu quero voltar a comentar aqui. Todos nós procrastinamos. Eu dei um exemplo agora disso. Eu falei que eu tinha consciência de que se eu não tivesse me comprometido com as pessoas a entregar o treinamento AM3, provavelmente ele teria demorado 3 ou 4 vezes o tempo que levou para ser terminado, porque eu iria me distrair com outras coisas, com urgências, com coisas mais interessantes, ainda mais eu que sou muito curiosa e estou sempre me interessando por alguma coisa nova. Então, a procrastinação ela acaba acontecendo, tá? Por causa daquela definição até que a gente mostrou na videoaula anterior, na parte anterior dessa videoaula, em que a procrastinação, na verdade, é o quê? É você trocar um prazer, uma meta de longo prazo por um prazer imediato. Então, de repente, um assunto novo que despertou a minha atenção é um prazer imediato. E gravar um vídeo de alguma coisa que já não é tão brilhante, tão novidade assim para mim, já não era uma coisa tão interessante assim. Mas eu tinha que gravar porque eu tinha um compromisso. Então, todos nós procrastinamos, isso está na nossa natureza, tá? A gente é meio que formado para tentar atender os nossos desejos imediatamente. A gente vê isso muito fortemente nas crianças. Aos poucos a gente vai se educando para melhorar isso, mas isso nunca chega a ser 100%, né? Não somos super-humanos, somos seres humanos normais. Então, o que a gente consegue é controlar a dose de procrastinação, tá? Então, tem um segredo para você lidar com essa realidade da vida, com essa realidade do fato de você ser humano, que é o seguinte: é você procurar, nos momentos em que você não está procrastinando, ser bastante eficiente. Então, na hora em que você sentou para estudar, seja eficiente, use ferramentas de estudo eficientes, tenha o teu material já organizado, saiba o que você vai fazer naquele momento, conheça ferramentas que vão fazer o teu estudo render mais, tá? Então, essa é uma dica interessante para você lidar melhor com o fato de que em algum momento você vai procrastinar. É você ser
o mais eficiente que você pode no momento em que você consegue sentar para cumprir aquela tarefa que de repente é menos interessante que algum desejo mais imediato que você poderia ter. Tá? Então procure meios de que na hora que você estudar, você vai ser eficiente. Eu gosto de falar de uma reportagem que eu li há muitos anos atrás, que falava que esses mega empresários que ficam aí falando que trabalham 16 horas por dia, no fundo, se você for acompanhar o dia a dia deles, pelo menos metade dessas 16 horas ou mais são gastas com coisas que eles não precisariam, são procrastinações. Então o cara fica 3 horas num almoço de negócios, uma coisa que poderia ser resolvida em 1h30. Aí ele para tomar um café e fica batendo papo quando ele vê, já gastou meia hora. Então, no fundo, essas 16 horas de trabalho que ele diz que ele se mata de trabalhar, se ele fosse eficiente, poderiam ser reduzidas a 5, 6 horas de trabalho. Essa era a conclusão da reportagem e eu acho que isso se aplica também ao estudo. Se você diz assim, eu estudo de manhã até a noite, mas for analisar exatamente o que você está fazendo do seu tempo durante o dia, você vai ver que, na verdade, entre uma aula e outra, de repente tem uma janela, né? Você está fazendo faculdade, aí tem uma janela, né? Às vezes acontece isso. Ou o professor falta alguma coisa. Aquele é um momento que você poderia estar aproveitando e aí você sai para conversar, e aí você não usa esse tempo, tá? Às vezes você, num momento que seria de estudo mesmo, de você sentar na biblioteca para estudar, você vai no bar. A ideia era ficar 10 minutos, tomar um café e voltar, e aí você fica 40, tá? Então você fica com a ilusão de que está estudando loucamente de manhã, de tarde e de noite, fica com a sensação de sobrecarga e não está sendo eficiente. Então, uma das formas de ser eficiente é você usar as ferramentas que a gente ensinou aqui para combater a procrastinação. Outra forma de ser eficiente é, na hora que você estiver estudando, você usar ferramentas de aprendizagem eficientes. Tá? Por exemplo, fazer anotações em mapas mentais. Tá? Por exemplo, usar a aprendizagem espaçada, que é uma técnica que a gente ensina no blog. Tá? Então, essa é a dica que eu queria deixar final, para você não ficar se sentindo o cara ou a moça mais, menos comprometida do mundo, ou com menor força de vontade do mundo. Não, a gente procrastina mesmo, justamente devido ao fato de que a força de vontade é um recurso limitado para a gente. Ele acaba, se você ficar fazendo força, uma hora vai acabar e você vai jogar tudo pro alto. E não é porque você é uma pessoa ruim, é porque todos nós temos o nosso limite, tá? Então, ficam essas dicas aí para você combater essa procrastinação, sabendo que vai ter uma hora que você vai procrastinar. Uma outra dica interessante, que eu nem coloquei aqui, mas que é bacana de lembrar, é você separar um tempo para procrastinar. Ou, se você não quiser dar esse nome horroroso porque você está fazendo, tempo de lazer. Você precisa, por mais que você tenha uma meta grande para alcançar, por mais que você tenha milhões de coisas para fazer, você precisa de um certo equilíbrio. Então, quando você começa a ter muita necessidade de procrastinar, é o teu corpo e a tua mente dizendo, olha, tá demais, eu preciso descansar. Eu preciso de ter um bom sono, uma boa noite de sono, eu preciso de um momento de descanso, eu preciso sair para ir no cinema, eu preciso fazer alguma coisa que não seja estudar. Então, se você está o tempo todo se bombardeando com necessidades outras que não seja estudar, talvez você esteja passando um pouco dos seus limites. Então, presta atenção nisso também. Tá? Tenha na sua agenda horários que você separa para o lazer e para o descanso. E com isso, a sua necessidade de procrastinar vai diminuir naturalmente. Tá ok? E agora eu queria interagir com você. Tá? Eu quero te fazer 2 perguntas e gostaria que você respondesse lá no blog. Se você está no YouTube, está assistindo esse vídeo no YouTube, o que você pode fazer é ir lá embaixo do vídeo e ver o endereço do blog. É lá que você vai encontrar todas as nossas videoaulas e poder fazer os seus comentários. Então, 2 perguntas que eu vou deixar para você.
O que você faz que talvez esteja fora dessas dicas que eu dei para reduzir a sua procrastinação? Você tem mais alguma dica para dar para a gente e para as outras pessoas que acompanham o nosso blog? Então é bem bacana isso, porque às vezes as pessoas têm umas ideias super originais e que podem servir a outras pessoas. Então, da mesma maneira que eu estou passando para você aqui algumas das coisas que eu uso no meu dia a dia para combater a minha própria procrastinação, você pode usar também, passar para as outras pessoas as coisas que você faz e que te ajudam a reduzir a sua procrastinação. E outra pergunta que eu quero fazer, que eu quero sugerir que você se faça também na hora que você está procrastinando, por exemplo, você está lá navegando na internet, aí você se dá conta, puxa, eu devia estar fazendo outra coisa. É você se perguntar constantemente o que você não está fazendo. Porque o que você não está fazendo vai implicar na perda de alguma coisa lá na frente. Sempre. Toda vez que você escolhe uma atividade, você está abrindo mão de outra. Né? Então, se você escolhe estudar, você está abrindo mão de um momento de relaxamento. Se você escolhe relaxar, você está abrindo mão de estudar. Então, se nós aqui estamos falando em não procrastinar, ou procrastinar o menos possível. Então, na hora que você se pega procrastinando, pergunta para você mesmo, o que você não está fazendo? E o que isso vai implicar para você num futuro de curto, médio e longo prazo? Responde aqui embaixo para a gente, para você fazer essa reflexão por escrito. Né? O que eu não estou fazendo quando eu estou procrastinando? E quais as implicações disso para a minha vida no curto, médio e longo prazo? Essa reflexão por escrito vai te ajudar bastante na hora em que você estiver naquela tentação, ou você já tiver caído em tentação, mas quiser voltar para um momento mais produtivo da sua aprendizagem. Tá certo? Então eu vou ficando por aqui. Nós encerramos essa aula um pouco maior sobre procrastinação e eu fico aguardando os seus comentários no blog. Tá ok? Até a próxima!